Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura para a gente fechar essa semana agitada no esporte, hein? E põe agito nisso. Deixa eu convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, acionar o sininho, muito importante para você receber vídeos novos. A gente está postando bastante, cada vez gerando mais conteúdo e a sua presença nessa mesa para compartilhar esse franguinho é sempre muito bem-vinda. Deixa eu dar as boas-vindas hoje para Lito Cavalcante, o Amalfi, seu quartarolo e Maurício Noriega. Poxa, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Ale. Um prazer estar de volta aqui ao Franguinho, reencontrar os amigos e temos bons assuntos para debater hoje nessa ressaca dos palmeirenses em relação à Libertadores e projeções da final entre Fluminense e Boca, que tem tudo para ser um jogaço. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Legal, legal. Bom, vamos falar o seguinte: Libertadores. Temos uma final. Não serão dois brasileiros na decisão. O Fluminense passou pelo Internacional num jogo espetacular, numa virada no finalzinho. E o Palmeiras ficou pelo caminho na semifinal, perdeu por Boca Juniors da Argentina nos pênaltis. A decisão será no dia 4 de novembro no Maracanã. O Fluminense joga em casa e vai receber o tradicional Boca. E aí, amigos, o que esperar? Como é que foi essa Libertadores? O sonho do Palmeiras chegou ao fim. Mas quando esse sonho chegou ao fim? Se a gente prestar atenção nos últimos 7 jogos, o Palmeiras só ganhou um jogo. Quer dizer, desde a contusão do Dudu, o Palmeiras não é mais o mesmo. Nesses 7 jogos, 4 empates e 2 derrotas. Será que em algum momento o Palmeiras teve realmente chance contra o Boca do Romero, goleiraço, que acabou o jogo de ontem, já veio falar que no dia 4 de novembro, na final, no Maracanã, metade do estádio vai ser Boca. Eles são muito combativos, gente. Ori, vamos fazer o círculo. Olha, é assim, primeiro, em relação à eliminação do Palmeiras, o que a gente não pode deixar de registrar é que o Palmeiras não joga bola faz tempo. Pressionou o Boca no segundo tempo, criou várias chances, o Romero fez defesas impressionantes, ótimo, tal. Mas o primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo nem morno, foi gelado. E o Palmeiras vem de péssimos resultados, vem de desempenho ruim. E está pegando um time que é historicamente superior ao Palmeiras nos confrontos diretos. O Palmeiras é freguesaço do Boca. Assim como o River é freguês do Palmeiras, o Palmeiras é um baita de um freguês do Boca. E o Boca tem feito da estratégia de jogar para não perder e ir para os pênaltis a sua marca na Libertadores. Ele não ganhou nenhum jogo do mata-mata. Nenhum jogo de mata-mata. E o Cavani tinha feito um gol só pelo Boca, ele vem e faz um outro gol contra o Palmeiras, seu segundo gol com a camisa do Boca, numa jogada que pouca gente destaca, de um jogador que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, dispensou, né? O Merentiel, o uruguaio. Ele deixou o Merentiel sair emprestado por Boca e ficou com o Flaco Lopes. E o Flaco, no espanhol, é de magrinho, né? É de fit, né? Mas se você colocar o R no lugar do L, não fica mentiroso o nome do Flaco Lopes. Ele é muito fraco ainda para ser jogador do Palmeiras. Então tem várias coisas para a gente debater aí. Mas eu destaco aqui nesse nosso início a lamentável, a deplorável entrevista coletiva do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após o jogo. Abel Ferreira é um baita de um treinador, um dos maiores da história do Palmeiras, um dos melhores em atividade no Brasil. Mas ele não sabe perder. Ele não sabe perder. Quando ele ganha, tudo é maravilhoso, ele trabalha pra caramba, o time dele é ótimo. Quando ele perde, ou é sorte do adversário, ou ele foi roubado. É o que ele deixa sempre claro nas entrevistas dele. E ontem sobrou até para nós, né? Porque ele detesta o jornalismo esportivo, embora já tenha sido comentarista esportivo. Ele detesta o jornalismo esportivo e fez uma acusação grave, que eu acho que deveria ter sido rebatida pelas entidades representantes do jornalismo esportivo no Brasil. Ele diz que no mundo inteiro se sabe que a imprensa brasileira é agressiva. Que mundo é esse? Portugal e Grécia, onde ele trabalhou antes de vir para o Brasil? Que conhecimento ele tem do que se fala sobre a atividade da imprensa esportiva brasileira no mundo para
fazer esse tipo de acusação. Ou então, né, ele está acostumado com a subserviência, né? E não é um comportamento que a gente está acostumado a ter aqui no Brasil no exercício do jornalismo. Nori, falando da entrevista, depois um pouquinho do Romero, que foi o homem que intimidou, ele intimidou o Palmeiras desde quando terminou o jogo lá. O Palmeiras já estava com medo dos pênaltis desde a final do jogo do Boca. O Mourinho é um exemplo de educação, né? O Mourinho é um exemplo de educação. Então, o Mourinho ele responde mal falando dos portugueses, né? E eu não sei se vocês repararam que ontem, eu não sei se é para provocar ou... Acho que é para provocar. Ele começou a falar os termos em português, né? Meias finais, golo, equipa, guarda-redes. Ele falou isso para provocar. Como o Sampaoli às vezes fazia isso também. Quando ele queria provocar, ele ficava falando naquele portenho que ninguém entende. E o Romero é o tipo do cara que, na pelada, a gente que jogou pelada fala, eu me garanto. Eu acho que é preciso um cara assim. São poucos os caras que são assim. Acho que o Gabigol é um cara que é assim, fala assim, eu vou lá e me garanto. Eu acho que é necessário. Ele intimidou o Palmeiras. Se for para os pênaltis, vocês estão F. pontinhos. É isso, os destaques iniciais do jogo de ontem. Bom, gente, só agregando um pouquinho mais do que vocês falaram. Primeiro que o Palmeiras perdeu a classificação em Buenos Aires. Um abraço, Noriega. Sempre bom falar com você, ouvi-lo e estar ao seu lado. Palmeiras perdeu lá. O Palmeiras foi covarde em Buenos Aires. O Palmeiras era para ter ganhado o jogo. O Palmeiras não atravessou meio campo. O Boca é um time limitadíssimo. Tem ainda a Fleugma, aquela luta de antes, mas o time é ruim. O time não tem nada de especial, não é? Ontem, a partir dos 21 do segundo tempo, ficou sem o Rojo, um jogador a menos. E aí o técnico vai lá e de novo tira o Barco, que é o seu melhor jogador, ajudou o Palmeiras. E nem assim o Palmeiras andou. Em 4 tempos, o Palmeiras só jogou o segundo, ontem. O primeiro tempo foi ruim, os 2 tempos lá foram muito ruins, e o Abel Ferreira manteve o mesmo time que jogou mal lá. Ele diz que morre com as suas convicções, o que até é muito legal, e na coletiva ele foi mal educado, inclusive, com alguns repórteres, e disse o seguinte, porque o repórter perguntou, e com profundidade, olha, se o Endrick começasse jogando, vocês só falam C, mas se, daí ele termina, mas se não fosse o Romero, a gente estava classificado. Quer dizer, o C para ele vale. Para nós, não. Se não fosse o Breno Lopes, ele não teria ganho a Libertadores de 2020. Exatamente. Se não fosse o Daverson, ele não teria ganho de 2021. Exatamente. E eu diria, se não fosse o Pará dar um passo à frente, ao invés de dar um passo atrás, talvez o Breno Lopes não fizesse gol na gente. Faz parte do futebol. Agora, ele botou na condicional também, se eu tivesse o Dudu, outro dia, né? Se eu tivesse o Dudu. Isso também já não aguento mais. Ele ganha 2.800.000 por mês, mercê do seu talento. É um técnico que está na história do Palmeiras. Não dá para discutir a qualidade. Ele é competente e prepotente. Mais um cara que ganha isso e que já resolveu um problema com o Zé Rafael numa posição mais atrás e que deu certo. Recuperou o Gabriel Menino, inventou o Rony de centroavante, que é o primeiro zagueiro dele no ataque do Palmeiras, e deu certo, não é? Ele tem que buscar uma alternativa para o Dudu. E ele acha que o Rony e o Endrick não podem jogar juntos. Ou seja, ele está sendo preguiçoso e preconceituoso contra todo mundo que conversa com ele. Acha que tem que ter a opinião dele, senão está errado. Sabe? Então, ele tem que reconhecer. Primeiro, ele perdeu para um time inferior ao dele, o que é muito ruim. Os pênaltis. Vocês estão destacando o Romero, é verdade. Foi bem nos pênaltis. Mas o gol do Palmeiras, ele era defensável, gente. Ele bateu roupa 2 vezes no primeiro tempo. Ele é um goleirinho assim. É um tapa-penales. É o Goicoechea. O Goicoechea não é o Rossi, não é os grandes, não está no patamar, no andar de cima dos grandes goleiros. E o Palmeiras parou nisso aí. Falta muita coisa ao Palmeiras, e daí as pessoas falam, a culpada agora é a dona Leila. O Gomes, que é um dos principais jogadores, bateu mal o pênalti. O Veiga, que é um grande batedor, perdeu o pênalti. Culpado dona Leila. Né? Mas o Palmeiras não contratou. Contratou sim, contratou o Arthur, trouxe o Richard Rios, teve muitos jogadores lá da base que subiam e quando jogam bem o Abel fala que é coisa dele, como disse o Noriega, e trouxe o Merentiel e o Flaco Lopes, que foram indicações dele.
Mas quem que eles queriam que trouxesse? O Messi? O Cristiano Ronaldo? A Leila não vai gastar dinheiro assim, e ela está certa. Sobre essa coletiva dele, o que eu quero dizer é que, na verdade, eu acho que a gente não, nós da imprensa não devíamos ficar melindrados quando ele fala que a imprensa brasileira é conhecida por ser agressiva. Se ele soubesse 1% do que ele sabe de futebol, ele soubesse de jornalismo, ele saberia que a imprensa brasileira é respeitada pela sua agressividade, não é condenada pela sua agressividade, que isso é qualidade, não é defeito. Agora, o que ele precisa mesmo é aprender a conviver com as derrotas, é aprender a conviver com a verdade de que o time dele, o time com que ele ganhou tantos títulos, está começando a acabar e que ele vai ter que recomeçar esse trabalho. Agora, gente, o que me veio à cabeça, vendo isso, vendo Boca, me veio à cabeça o Fortaleza, me veio à cabeça o que vai ser, me parece, um jogaço, Fortaleza e LDU. Eu queria ver mesmo, era o Boca contra o Fortaleza. Aliás, vamos até mudar para a Sul-Americana. O que vocês estão antevendo? Porque a LDU também está jogando um bolão. Será que dessa vez a Sul-Americana vai mostrar mais futebol, mais qualidade do que mostrou a Libertadores? Nori, o que você acha disso? Pode ser um jogo mais equilibrado, mais jogado do que talvez seja a final da Libertadores, né? A questão de ser no Maracanã, Fluminense, embora a invasão prevista pelo Romero da torcida do Boca, ela é bem provável de acontecer. Os caras vão invadir mesmo o Rio de Janeiro. É uma torcida incrível, presente, os caras... A Argentina caindo pelas tabelas, numa crise inimaginável, e os caras vão para tudo quanto é lugar. Impressionante. Basta lembrar o que tinha de Argentina no Catar, na Copa do Mundo. Mas eu acho que vai ser um jogo de um time com muita bola, muita tentativa, e um time que vai se defender e acreditar num contragolpe, que é o caso do Boca. Já na Sul-Americana, você tem dois times que gostam de jogar. O time da LDU é muito organizado, gosta de posse de bola, tem jogadores bons, Piove, o Guerreiro, que segue, mesmo veterano, segue sendo um ótimo centroavante. E o Fortaleza é um time que dá gosto de ver jogar, né? Porque o Fortaleza, ele não está nem aí para esse negócio de ser mandante ou visitante, né? Ele joga do mesmo jeito, em qualquer lugar. Isso é admirável num time de futebol. Ele veio jogar com o Corinthians aqui na Neoquímica Arena e jogou do mesmo jeito que ele jogou em Fortaleza. Ele não sai desse padrão. Então, talvez a gente tenha um jogo bem mais equilibrado e bem mais divertido, Lito, na Sul-Americana que na Libertadores. E a LDU já provou que não é o Bolívar, né? Que só joga na altitude, né? É um time que joga bem fora também. E o Fortaleza é uma aula de como se jogar um bom futebol sem medo. E uma pena que, não sei se é pena, que talvez o público não vá ter muito público, mas eu acho que vai ser um jogaço, não tem favorito. E depois disso tudo, eu vou torcer para o Fluminense ser o campeão, o primeiro título do Fluminense, para que fique marcado o trabalho do Fernando Diniz, né, que já ganhou ele levou o sarrafo quando ganhou um título carioca, né? Diziam que ele não ganhava nada, e que ele ganhe esse título e eleve o sarrafo dele. Nós vamos discutir um pouquinho mais para frente nesse programa o Fernando Diniz. Se perder para o Boca, a manchete do Diário Olé está pronta, né? Ganamos o treinador do Brasil. Vai ser assim. Mas faz parte, faz parte. Eu estou muito feliz com essas finais, porque é muito legal você ver com neutralidade. Eu não torço nem para a LDU, nem para Fortaleza, nem para Fluminense, nem para Boca, mas vou torcer pelos brasileiros. Seria legal Fortaleza ganhar, né, o primeiro título internacional, chegou num momento especial, mas a LDU é um time realmente que sabe jogar essa competição e já foi até campeão de Libertadores contra o Fluminense, né, se não me engano. Agora, eu acho que o Boca, eu acho o time do Boca muito limitado. É o Barco e o Romero. Mas eu acho que o Fluminense, se jogar o que jogou contra o Internacional, principalmente no primeiro jogo, o Boca não aguenta o Fluminense, não. Agora, precisa ver, é uma final, Maracanã, a casa do Fluminense, tem essa vantagem. Vou torcer também pelo Fluminense, não só como brasileiro, até porque aquilo que a gente falou do Fortaleza e Corinthians, né? A vitória do Fortaleza fez bem para o futebol, porque se o Corinthians ganha, parece que está tudo certo, continua aquela encrenca que está o Corinthians lá hoje. Então seria muito legal realmente o Fluminense ganhar, o Fortaleza ganhar, nada contra a LDU e contra o Boca, né? Aliás, muita coisa contra o Boca.
que já roubou demais brasileiro por aí. A LDU é o Sevilha da América do Sul, não? Que ganha esse... É o Sevilha da América do O Sul. Valência da Sevilha. Seja como for, o Fluminense, o Botafogo, desculpa, o Boca Juniors vai pegar um osso bem duro, bem diferente do que pegou com o Palmeiras. Vai pegar o Cano, vai pegar John Kennedy, vai pegar Arias, vai pegar Ganso e vai pegar Fernando Diniz. Par ou ímpar? Quem joga mais? Vamos continuar falando de Libertadores, mas deixa eu apimentar esse franguinho. Vou fazer um par ou ímpar aqui. A gente vai ter Fluminense e Boca. A gente vai ter Cano contra Cavani. Par ou ímpar? Quem vocês escolhem? Bom, a gente falou aqui no bloco anterior que o Cano é um toque e gol. Não é toque e me voe, é toque e gol. O Cano vai decidir essa Libertadores para o Fluminense. Deus te ouça, né? Mas o Cavani, meu Deus do céu, viu? Cavani é um jogador muito especial. Só que, né? Já tá mais velhinho. Mas o Cano tá no melhor momento. Eu também vou de Cano. Cano. Pelo momento de cada um, não vou discutir a história do Cavani, quando o Cano é muito superior à história do Cavani, mas o momento do Cano, e melhor, a bola chega para o Cano como não chega para o Cavani. O Fluminense está com um time muito mais armado. O Cavani é muito mais jogador que o Cano, não se discute, mas eu vou torcer para o Cano fazer o gol do título. Muito por uma coisa que tem acontecido, né? Eu tenho muitos amigos na Argentina, amigos queridos, pessoas de ótima índole, de ótimo caráter, pessoas boas, pessoas que adoram o Brasil. Mas o comportamento racista de alguns torcedores argentinos tem me causado nojo. Então eu vou torcer muito para que o Fluminense ganhe com um gol do Cano e com um do John Kennedy e um do Arias. 2 negros fazendo um gol em cima do Fluminense. Vai ser muito bonito isso. A última volta do ponteiro. No jogo em Porto Alegre, na vitória do Fluminense de virada nos últimos minutos contra o Internacional, muito se falou da coragem do Diniz. Então, a pergunta é, o dinizismo pode ser comparado ao, sei lá, ao Pep Guardionalismo? Como falaria isso? O Diniz é o nosso Pep Guardiola, é o nosso Jürgen Klopp, é o nosso Ancelotti. É o melhor que a gente tem no momento? Essa é muito boa. Faltou perguntar se o Diniz não seria o novo Abel. Olha, o Diniz é o Diniz. O Diniz é um cara que está mudando muito, muito, muito a figura do técnico brasileiro. O futebol que o Fluminense está jogando é um futebol ímpar. Acho que não tem muito o que comparar, não. O Diniz tem mais é que ser aclamado. Eu acho que o Diniz é o Diniz. Não tem como comparar com esses caras aí. Ele está construindo a história dele. O Amalfi sempre provocador no bom sentido, né? Citou nomes aí que são nomes da história, que efetivamente mudaram o futebol. Rapidamente, resumindo aqui, o Diniz chegou na final da Libertadores, ele tem os méritos dele, mas ele tem que agradecer muito ao Valência, né? Que perdeu 3 gols inacreditáveis. Se o Valência não perde aqueles 3 gols, para delírio de Abel Ferreira, né? Se o Valência não perde esses 3 gols inacreditáveis, o Fluminense talvez tivesse perdido o jogo por 4-1, né? Foi lá, ganhou o jogo e tal, mas muitas vezes eu acho que atribui-se ao Diniz obras revolucionárias que ele não produz. Ele vive muito da fama que foi criada em torno dele. E muitos colegas nossos, né, principalmente da nova geração, adoram esse negócio, adoram incensar o treinador. Eles ficam desenhando uns sistemas de jogo que você olha o jogo, você fica procurando onde é que esse cara viu isso. Ele deve ser bom pra caramba para enxergar tudo isso que ele viu aí. Diniz, excelente treinador, construindo uma ótima carreira. Mas, tem que encontrar o Valência no aeroporto e pagar um café para ele e falar graças, Ener, graças. A brincadeira ou provocação, né? Trazer um pouquinho de humor, né? Depois da coletiva do Abel, a gente tem que rir um pouquinho. É mais ou menos baseado naquele time do Audax, que ele nunca mais conseguiu repetir aquilo, porque aquele time era muito louco. O Fluminense não, é um time que valoriza a posse de bola, troca muito passe,
chega no Cano, ele faz um gol. Ele fez isso no Atlético Paranaense. No São Paulo, ele fez um bom trabalho. Mas é mais ou menos baseado naquele time do Audax. Você nunca viu um time tão louco. O time mais louco que aquele, só o Carrossel. Só que o Carrossel, ele tinha o Cruyff. E no Audax, ele tinha o Tietê. Só um pouquinho a diferença. Mas ele é um ar novo. Um ar novo. Ele tem, se não é totalmente revolucionário, ele traz coisas novas que a gente gosta de ver. É isso. A brincadeira e provocação é para a gente refletir um pouquinho. E acho que é melhor jogar com o Cruyff, né, Quartarolo, do que com o Tietê. O Corinthians, e ele conseguiu fazer aquela turma quase ganhar um título paulista. O Cruyff era um jogador muito inteligente, né? Eu não colocava como gênio, né? Mas era muito inteligente. Ele entendia o jogo dentro do jogo, né? E nós brasileiros gostamos, às vezes, de quem perde, né? Porque, para mim, a Holanda de 74 era uma várzea bem organizada. Onde estava a bola, tinha 5 jogadores da Holanda. Tanto é que, na final, a Alemanha ganhou, e a gente só fala do Cruyff, né? Tinha o Van Hanningen, tinha o Kroll, que era muito bom jogador. O goleiro era muito ruim, Young Blue, que faleceu há pouco tempo, né? O time era um time coletivo, mas que corria muito, e quando a bola estava na frente, o Surbier corria para dar o help lá atrás, falavam que só atacava, não é verdade. E o Rinos Michels disse uma vez que ele só adaptou o que o Brasil fez em 70. O Brasil fazia mais atrás, ele fez mais à frente. E parece que a Alemanha, que ganhou em 74, embora não seja o tema, era um timinho. Tinha 5 gênios. Sepp Maier, Beckenbauer, Breitner, Overath e um artilheiro, um gênio do gol, Gerd Müller. E tem gente que até hoje que acha que a Holanda da Alemanha, né? Era o Cano da Alemanha. Era ruim, é péssimo. Eu só ouço isso. Porque a Holanda... E começou perdendo 1-0, mas tudo bem. O que eu acho legal no Diniz é que ele está evoluindo. Eu sempre critiquei muito a maneira de jogar, muitas coisas do Diniz. Aquela saída de bola que me dava calafrios já diminuiu, né? Hoje o time é mais centrado e não dá tanto a bola para o adversário, talvez com os jogadores que ele tem. E essa evolução é legal. E eu conversei com alguns jogadores que já atuaram com o Diniz, eles falam o seguinte, que a grande sacada não é ficar com a bola, é que o Diniz obriga todo jogador a ficar atrás da linha da bola quando eles não está com a bola. E daí diz que no vestiário a conversa é essa. Alguém esqueceu aí de ficar atrás da linha da bola? Alguém? Porque senão vai ser chamada a atenção. Mas é uma tática que os próprios técnicos estrangeiros que aqui estão falaram o seguinte, que nunca enfrentaram um time como o do Diniz. Então, seja bem-vindo, Michels Diniz. Ele é o Rinos Mitchell da Moca, né? Porque ele começou no Juventus, né? É nosso, meu. É nosso, meu. Bom, a gente chegou ao final desse franguinho. Tenho certeza que você gostou bastante, porque foi muito legal, papo descontraído e com muito conteúdo. Vou reforçar o convite para você se inscrever no nosso canal, chegar nessa nossa mesa, compartilhar esse franguinho com mais pessoas. O franguinho é tão saboroso, né? Muito bom sentar à mesa com amigos e poder saborear uma comida gostosa. Então, vem pro franguinho, aciona esse sininho, compartilha, deixa seu like, comente bastante, a gente precisa de você. Na semana que vem, o franguinho volta, mais apimentado do que nunca. Tchau, até a próxima. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.